Hoje nós vamos falar sobre os chamados ceifadores, que vieram para fazer a separação do joio do trigo, para fazer a renovação da humanidade terrestre e que há muito tempo já foi alertado sobre as suas vindas. E que o que estamos vendo é a primeira vinda de 3 que se conhecem. Que haveriam 3 ondas ao longo de 3 anos e que transformaria totalmente nosso modo de viver, a nossa sociedade, rumando, é claro, gente, para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmoniosa e em equilíbrio com a natureza. Apesar de que isso possa, para nós, ter momentos dolorosos. A uma primeira visualização, né? Toda mudança envolve perder os nossos hábitos e costumes que nós tínhamos para mudar. E a nossa sociedade ela está muito, muito longe do mundo regenerativo. Então, estes processos fazem parte da aceleração rumo ao mundo regenerado, certo? E que este grande impulso da aceleração seriam através desses chamados por muitas pessoas de ceifadores, né? Que seriam 3, ao longo de 3 ondas, e que nós estamos vendo a primeira se concluir, certo? Primeira onda, primeira fase desta aceleração da evolução na sociedade terrestre está se concluindo agora. E a previsão é de que a segunda fase, que acredita-se que será mais intensa que a primeira, certo? Da mesma forma, é bom falar que o objetivo de tudo isso é ampliar o nível de amor das pessoas e da sociedade. Então, é para tornar a sociedade uma sociedade mais amorosa, uma sociedade benigna, uma sociedade que desperte a solidariedade e todos os pontos bons. E, ao mesmo tempo, transforme a nossa sociedade em uma sociedade mais justa, mais fraterna, certo? Então, haverá um terceiro que, pelas informações que obtive, este realmente promoverá o desencarne, bem dizer, né, de 25% da população da Terra. E que o terceiro virá ao longo destes 3 anos de grande mudança na nossa sociedade e que o terceiro será mais arrebatador de todos ainda. Lembrando que a finalidade de tudo isso é o bem, é a ampliação do amor da nossa sociedade para arrumar uma sociedade mais avançada, gente. Recentemente, o jovem astrólogo indiano de 14 anos Abhigya Anand vem causando um grande impacto no mundo inteiro após ter previsto o surto de coronavírus 6 meses antes. Veja esse curto trecho do nosso vídeo anterior sobre o Anand. Em seu vídeo, publicado em 22 de agosto de 2019, Abhigya mencionou que haveria uma doença generalizada em todo o mundo. Ele continuou compartilhando que o mundo enfrentaria crises ruins, e até um tempo de guerra, entre novembro de 2019 e abril de 2020. Ou, em suas palavras, um semestre sinistro. Estranhamente, embora não se refira diretamente ao vírus, Abhigya disse que a China seria seriamente afetada devido aos alinhamentos planetários e a um infeliz eclipse lunar causando um aumento nas tensões globais, que atingiriam o pico em 31 de março. Na mesma nota, ele compartilhou que os países ricos sofreriam um enorme golpe econômico, uma prenúncio enervante do risco futuro de recessão. Segundo Anand, porém, outro surto ocorrerá por volta de 20 de dezembro de 2020 e será mais extremo, com outros desastres que vão até março de 2021. O jovem astrólogo explica que naquele dia, o planeta de Saturno e Júpiter estarão completamente alinhados. Os efeitos dessa conjunção, diz Anand, causarão muitas doenças, destruição e possivelmente fome entre a população, porque será muito difícil para os agricultores colher seus produtos. E aí, então o segundo ceifador vai vir assim avassalador? Não, gente, ele vai no tamanho que ele tem que vir, no tamanho que for necessário, porque não é castigo, né, Marga? As pessoas acham que é castigo, não é castigo, entendeu? É uma necessidade de despertar, concorda? Estão decididos quais são os ceifadores. O tamanho do ceifador somos nós que damos. Somos nós que geramos essa possibilidade quântica do tamanho. Vocês acham que o Covid não podia ser muito mais grave do que é, ou muito menos grave do que está sendo? Claro que sim. Depende do quê? Das escolhas. Então, gente, nós não aprendemos a lição do primeiro ceifador. Vocês já estão morrendo, sofrendo pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Quem está sofrendo é ansioso. Você é ansioso se você está sofrendo, hein? Entendeu? Então, sofre de ansiedade. Eu acho que o que a gente tem que se concentrar é assim, qual é a lição do primeiro ceifador?
Viver o hoje, se desapegar da matéria, tendo uma vida mais simples, dependendo menos do ter e ser, e pensando em ser, certo? E o terceiro é a solidariedade, pelo amor de Deus. É isso que a gente tem que focar, gente. Não é no segundo ceifador, no terceiro ceifador, no quarto ceifador. Que segurança qualquer um de nós tem que vai estar encarnado no segundo ceifador? Como é que a gente pode saber se vai estar no planeta Terra, no segundo ceifador, gente? Parem de sofrer pelo que não é real. É óbvio que vão acontecer coisas, é claro que vão acontecer, estão acontecendo. Mas tudo está certo. Nós recebemos uma psicografia do mentor espiritual Alex Bardoni e ele responde as seguintes questões. Qual a visão espiritual sobre toda esta situação que a humanidade está passando? O que devemos esperar daqui para frente? Por que a forma escolhida foi uma pandemia e não uma guerra? E hoje trabalhamos arduamente neste processo transicional no qual o planeta se encontra. Mudanças drásticas estão ocorrendo e aqui estou para explicar-lhes nosso projeto, para este grande salto que vocês estão presenciando neste momento. Em primeiro lugar, por mais antagônico que pareça, encare este período como um grande presente que lhes foi dado por puro merecimento. Sei que devem estar questionando como tantos sentimentos ruins podem ser um presente, e a resposta é muito simples. Não existe maior aprendizado, maior evolução do que o sentir. O viver intensamente alguns dias encarnados nos lapidam por toda a eternidade. Com a mudança planetária que está ocorrendo, dentro de algumas décadas, o planeta estará muito mais conectado com a espiritualidade, por volta do ano 2150. Porém, um grande e importante passo foi dado agora. Quando vivemos no plano espiritual, não existe a divisão de presente, passado e futuro. Simplesmente vivemos o agora. O instante, o pulsar, o sentir. Isso é tudo o que temos. Caso o planeta Terra não aprenda a viver o agora, será impossível evoluirmos e criarmos um vínculo com a espiritualidade. Se olharmos alguns meses atrás, vocês viviam uma conduta totalmente antagônica em relação a uma experiência encarnatória. Nada mais estava sendo sentido, nada mais vivenciado, saboreado e aprendido. O foco era sempre o futuro, o próximo final de semana, a próxima festa, o próximo feriado, o próximo objetivo material. Em outras palavras, a grande maioria, cerca de 85% da população da Terra, estava subutilizando a sua existência. E por isso, ocorreu esta pandemia, para frear a humanidade que se encontrava em um movimento sem propósito e sem destino. Então agora, vou lhes apresentar nossos objetivos. Em primeiro lugar, é esquecer realizações futuras e se situarem no agora, já que o momento exige que se viva um dia de cada vez. Não é mais possível sacrificarem hoje para projetar o amanhã, já que se vocês não se cuidarem agora de si mesmo, do seu próximo e da sociedade, ficando concentrados no presente, o futuro simplesmente não ocorrerá. Segundo ponto, entendemos que ainda existe uma errônea divisão de riquezas e sabemos que mesmo em caso de doença, pessoas afortunadas terão melhores tratamentos. Mas conseguimos frear a ganância, o supérfluo e a vaidade tola. Antes, muitos faziam questão de serem admirados, por desfrutarem de situações exclusivas ou para obterem posses únicas. Mas essas pessoas, neste momento, perceberam que isso não lhes vale mais nada. O terceiro ponto. Quase sempre que encarnamos, trazemos situações kármicas para solucionar e evoluir. Às vezes passa 4, 5 encarnações e o espírito simplesmente perpetua essa situação. O atual momento serve justamente para uma reforma íntima de cada um de vocês. Se o problema for familiar, estará no centro da questão encarnatória para resolvê-la. Se o problema for ganância ou avareza, notará que o futuro pode mudar a qualquer momento e que suas riquezas, em questão de instantes, lhes valerão muito pouco. No caso das pessoas de pouca fé, dentro de alguns dias o vazio lhes consumirá.
e elas terão uma oportunidade de buscar um significado maior existencial. Quarto ponto. Mesmo que agora você se encontre no seio de seu lar, protegidos com saúde e proventos, será impossível estarem totalmente felizes e em paz. Sempre um sentimento de tristeza e não plenitude lhes acompanharão. Esse é o principal motivo de todo o processo, justamente para que cada um de vocês percebam que não é possível ser feliz sozinhos. Perceberão que enquanto uma família possuir um doente ou alguém passar fome em algum lugar de isolamento, simplesmente a felicidade não estará completa. E então ficará cristalina a evidência de fazer parte de uma grande constelação, e nunca o brilho de uma estrela será superior ao seu todo. E por último, queremos lhes lembrar da escassez do tempo. Cada pessoa que nasce tem seu tempo, um dia irá partir, e que temos um período finito de tempo para evoluirmos. Essa pandemia veio justamente para demonstrar isso. Bom, e agora vamos para o que devemos esperar daqui para frente. Em nossos planos, caso a evolução comportamental continue da forma que se encontra nos dias atuais, com muito amor, compaixão e fé, o início da reversão do quadro mundial começará em 17 de maio deste ano. Os médicos começarão a encontrar tratamentos eficazes para a diminuição da pandemia e, um mês após este marco, todos terão a chance do renascimento. O planeta ficará em observação por 180 dias. Caso toda a consciência adquirida não resulte em mudanças comportamentais práticas, uma segunda onda pandêmica, dessa vez mais rígida, está sendo preparada para justamente fixar todo o aprendizado. Vejamos agora o porquê da forma escolhida ter sido uma pandemia e não uma guerra. Justamente para não gerar sentimento de raiva, divisão ou rancor. E o fato da contaminação ser global e não pontual foi justamente para romper qualquer preconceito de credo, etnia, posição social ou nacionalidade, mostrando a igualdade de todos. Caso você tenha recebido esta carta e tenha ouvido, não é simplesmente por questões elucidativas, mas sim porque está sendo convocado pelo amor maior para nos ajudar. Precisamos das vibrações dos encarnados, para emanar toda a energia de auxílio e elucidação e também cura que temos em nosso plano.